começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e mais uma vez divido a tela com meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Por enquanto. Por enquanto. Bom, um prazer estar para mais um vídeo, né? Vamos embora falar sobre a eficácia das máscaras. Esse tema é super importante. Continua atual, já que estamos há mais de um ano na pandemia do coronavírus. E vamos falar sobre a efetividade das máscaras no artigo que saiu há 5 dias, numa das principais revistas científicas do mundo. Mas antes da gente entrar efetivamente no artigo, eu queria comemorar junto com vocês e com meu amigo Márcio que essa semana o canal completa 1 ano e a gente vai fazer uma promoção, na verdade um sorteio de um livro lá no Instagram do canal. Então, procura lá no Instagram Reunião de Laboratório que a gente vai fazer o sorteio por lá. Aproveite também, se você ainda não segue o canal no YouTube, segue, ativa as notificações. Se gostar do vídeo, curta, que isso ajuda o canal a ser difundido para mais e mais pessoas. Vamos nessa, vamos para saber um pouco sobre a efetividade das máscaras na prevenção da transmissão da Covid-19. Bora lá. Então é isso, meu caro Márcio Augusto. 1 ano depois, estamos aqui ainda falando de pandemia e no episódio 26 vamos falar de um artigo que saiu na Science 5 dias atrás, dia 20 de maio de 2021. E o título dele é bem rápido e objetivo. As máscaras efetivamente limitam a probabilidade de transmissão do SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus que é o causador da Covid-19. Esse artigo, ele foi publicado por um grupo de pesquisadores de 4 países: Alemanha, Estados Unidos, China e Arábia Saudita. E eu destaco, dentre esses 4 países, 2 instituições extremamente tradicionais e prestigiadas no cenário científico: o Max Planck, da Alemanha, e o Scripps, dos Estados Unidos, que é um instituto que também é vinculado à Universidade da Califórnia, em San Diego. Então, são grandes pesquisadores vinculados a instituições extremamente tradicionais, sérias, e que tiveram um rigor científico e metodológico muito grande para poder definirem que as máscaras realmente são efetivas na limitação da transmissão da Covid-19. Bom, o artigo ele é baseado em uma série de análises matemáticas que utilizam algumas variáveis que podem influenciar na transmissão da Covid-19. O número de partículas que uma pessoa contaminada pode expelir por cada respiração, o volume respiratório médio. Eles usam alguns outros artigos anteriores que fizeram estudos parecidos com outros 3 vírus: influenza, rinovírus, e um outro vírus aqui que agora me fugiu o nome, mas eles conseguiram fazer, eles já tinham mais ou menos uma estimativa do número de partículas virais expelidas a cada respiração. E o uso de máscaras ele é tradicionalmente conhecido para evitar a maioria das doenças de transmissão respiratória. Um dos motivos pelos quais eles precisavam fazer esse estudo é porque havia uma contradição e um debate público sobre a efetividade do uso de máscaras na Covid-19. O que eles estavam observando? Alguns ensaios clínicos tinham resultados inconsistentes sobre o uso de máscaras, só que, de um outro lado, estudos observacionais de algumas comunidades ou instituições onde o uso de máscara era extremamente difundido, eles perceberam que também a taxa de transmissão nestes locais era muito baixa. Então, eles resolveram fazer o estudo real de como que a máscara pode contribuir para frear a transmissão da Covid-19. Nesse artigo, eles se referem às máscaras cirúrgicas ou similares, que seria uma máscara dessa daqui, uma máscara cirúrgica comum, e ele também fala de alguns dados sobre a N95 ou a PFF2, que são máscaras de uso obrigatoriamente médico, eram, né, até a Covid ser tão espalhada pelo mundo,
que elas têm uma capacidade de filtração muito Então, maior. elas não são obrigatoriamente de uso médico, na verdade, Vitinho. Por exemplo, a Elas PFF2. eram. Não, então, tipo, por exemplo, a PFF2 ela é usada também e muitas vezes em construção, quando as pessoas Ah, vão sim, sim. trabalhar com um material que é muito pó, muito fino, coisa assim, ela é utilizada também em construção, por Ah, exemplo. perfeito. Eu acabei querendo me referir a ambientes profissionais especializados, não ao uso do É, cotidiano. é, é, E em relação à capacidade de filtração dessas máscaras, a N95 e a PFF2 têm uma capacidade de filtrar aproximadamente 95% das partículas suspensas no ar, tanto pela própria trama do filtro dessas máscaras, quanto ao ajuste anatômico no rosto. E a máscara cirúrgica e as similares têm uma faixa de filtração muito ampla, partindo de apenas 70% até 30% de capacidade de filtração, dependendo do modelo, dependendo do ajuste, enfim. Então, você tem uma variação muito grande, dependendo do modelo, dependendo da marca e outras variáveis nesse sentido. Um dos resultados que eles trazem aqui, dentre vários outros, que nós vamos deixar o link do artigo completo na descrição do vídeo. Esse resultado aqui ele é super interessante e muito claro, representando uma das importâncias de se usar máscara. Essas 4 imagens aqui que o Marcinho ele vai explicar com um pouquinho mais de detalhes, basicamente ele simula 4 situações do dia a dia onde uma pessoa infectada poderia espalhar partículas virais, espirrando, tossindo, falando e respirando em repouso, né? Sem atividade física. Bom, então basicamente vamos começar explicando aqui, né? O eixo X, que é o deitadinho ali embaixo, então ele está mostrando para a gente o tamanho de partículas. O eixo Y, ele está mostrando basicamente uma concentração de partículas no ar onde foi medido. Então, basicamente, é o tamanho delas e o quanto que tem no ar. Então, o que a gente está vendo? Vamos, aí a gente tem essas 3 condições, né? Então, primeiro, a linha contínua sem a máscara, isso para todas as condições, tá? Então, a linha com o tracejado com maior, que é o segundo ali, é com a máscara cirúrgica, aquela de tecido branco, então, essa máscara aqui. E a linha de tracejado menor, a pontilhada, é com a máscara N95. Então, o que a gente está vendo? Basicamente, quando você está sem a máscara, quando você, por exemplo, você espirra, você joga todas essas partículas no ar direto. Então, você pode ver que a concentração, ela aumenta muito. E se você for reparar na escala, então ele tem ali, tipo, 10 elevado a 0, 10 elevado a 5, 10 elevado a 10. Ele chega bem próximo ali do 10 elevado a 10, então uma concentração bastante alta. Se você for olhar para as outras situações, não tossindo, falando e respirando, tipo, as concentrações não chegam tão alto assim, então, tipo, é uma ordem de grandeza bastante maior do que as outras. E outra coisa também, né? Vamos supor, quando a pessoa usa máscara, ela tem esse formato como se fosse um sino. E por que a curva tá isso para todos eles, né? Por que a curva tá tomando essa forma? Porque basicamente a gente tem, quando a gente espirra, fala, respira, a gente está expelindo partículas. E essas partículas elas têm diversos tamanhos. Então vamos supor, só que elas têm então tem diversos tamanhos e tudo mais. E quando você está de máscara, você filtra essas partículas maiores. Então, isso está mostrando para a gente a capacidade de filtração tanto de uma máscara quanto da outra, nessas diferentes condições. E dá para ver que elas têm uma capacidade bastante próxima aí. Então, tipo, quando você está num ambiente controlado e tudo mais, elas atuam até com uma... E, e, e medindo só o que você está expelindo, né? Elas têm uma capacidade até que bastante semelhante nesse ambiente controlado. Então, tipo, tudo que é acima da espessura de mais aproximada de um fio de cabelo fica retido na máscara. Então, com isso você acaba conseguindo controlar tanto a concentração, que é expelida no ar, o que é um dos fatores principais, assim, para evitar o contágio, né, da doença,
quanto também as partículas de tamanho, né? Então, você tem de tamanhos menores, assim, né? Então, só isso aí já dá uma ajuda bastante para segurar, né? Aí, voltando, né, para o gráfico aqui, então eu quero que vocês reparem só nessas concentrações, né? Então, quando você está espirrando, você tem uma concentração muito alta, e com a máscara você consegue controlar isso. Quando você está, por exemplo, tossindo, você também tem uma concentração elevada, mas menor do que espirrando. E se você for reparar bem, com a máscara, você acaba tendo o mesmo efeito, assim, as curvas estão na mesma ordem de grandeza. Então, você acaba, assim, uma que era muito alta, a concentração você reduz ela bem, e quando a máscara você torna igual, né, efetivo da mesma forma. E as ordens de grandeza são praticamente iguais quando você está falando e respirando. Respirando, você vê ali que o comportamento com máscara e sem máscara, só respirando, né? Tipo, provavelmente com boca fechada. Isso aí não deixa descrito exatamente, mas provavelmente com boca fechada, assim, sem, como você disse, assim, em repouso e tal. Você acaba não expelindo muita coisa porque você está bem tranquilo, né? E não está respirando forte, não está jogando longe. Mas então, tipo, você pode ver que quando você está com a máscara, você está basicamente no padrão dele mais comportado, o que traz menos risco. Então, isso já é um indício de, tipo, ó, use máscaras, aí nesse caso, independente se é cirúrgico ou N95, você tem que usar alguma máscara. Esse é o dado, essa é a mensagem que a gente tem que tirar disso. E, é claro, algumas situações, se você está passando, alguém está falando do seu lado, você está sem máscara, tem um risco de contaminar. Se alguém espirrou, você tem um risco maior ainda. Se alguém está tossindo, é um risco maior quando comparado com falando. Então, essa é a mensagem que você tem que tirar dessa figura. Exato. E a gente daí vai para a próxima figura. E eu só complemento, fazendo adendo que são recomendações já gerais e algumas justificativas que a gente vem acompanhando, essa questão do comportamento respiratório. Por isso que shows, estádio de futebol, onde a gente grita, onde a gente canta, fala alto, isso você maximiza o despejamento de partículas no ar. E também Exato. em atividades físicas dentro de academia. Por isso que também se discutiu muito sobre volta ou não de academias por conta disso, porque você está sob esforço e em lugares fechados. Então, é importante E que... muitas vezes mal ventilados, né? Mal ventilados. Por isso que quem estiver frequentando a academia, principalmente, tem que fazer atividade física de máscara. Eu tenho dois parênteses, assim, primeiro, esse gráfico aí, assim, é parecido com outros que que a gente já viu nas redes sociais e tudo mais, porque é umas medidas que já foram feitas em outros trabalhos, só que um pouco da novidade dessa aí é meio que mostrar a concentração, né? Porque geralmente os outros trabalhos mostravam, tipo, então você tem quanto que está viajando, uma partícula maior ou menor, tudo mais, então o quê? Quanto menor a partícula, consegue ficar mais no ar, tudo mais, as maiores elas vão caindo mais cedo, mas isso aí está mostrando a concentração também, então isso é uma coisa que traz um pouco a mais de informação, né? E outra coisa, assim, tipo, isso talvez vá pegar um pouco mal para mim como educador físico, mas que eu sei que muitos educadores físicos estão brigando, né, para manter as academias abertas e tudo mais. Assim, a parte do ganha-pão eu entendo das pessoas, mas, por outro lado, também são ambientes fechados, como o Thiago disse, são ambientes fechados, muitas vezes também com pouca ventilação, mal ventilado, e onde você está fazendo esforço. Você aumenta o tanto de coisa que você espera. E eu, particularmente, não frequento esses lugares, não nesse momento. Porque, por mais que esteja aberto, mas tem um monte de coisa aberta também, e a gente sabe que tem um monte de coisa que não é para estar aberta agora e está aberta. Eu entendo a dificuldade de financeiro e tudo mais, só que a discussão que a gente está tendo aqui não é exatamente de, tipo, se vai falir ou não, apesar de ser muito sério, mas a discussão é, tipo, se aumenta o risco de contaminar ou não. E, tipo, e já se tem estudo para que ambiente fechado aumenta o risco de contaminação. Agora também cabe ao pessoal da educação física que quer manter as academias abertas e tudo mais. Então, beleza. Vai lá, faz um estudo, mostra que tipo, quando você está fazendo exercício físico com a máscara, você reduz muito o risco. Aí, beleza. Aí eu não vou ser contra abrir academia nenhuma. Agora, enquanto você não mostrar uma atividade física que não tem risco, tem que se assumir que tem um risco. Então, tipo, enfim, essa é a minha opinião. Assim, né? Você tem que jogar agora pelo mais seguro. Mas é isso, era só um parênteses um pouco longo, mas um parênteses. Medidas para poder
reduzir os riscos disso existem, são muito claras para mim. Acho que as pessoas que frequentam, que querem continuar frequentando a academia, e eu acho importante, tanto pelo sentido econômico dos proprietários de academia, os profissionais que ele trabalham, quanto para quem quer continuar praticando atividade física para manter a sua saúde, tem que praticar testado, tem que estar sempre se testando para você saber se você... Não, mas essa não é uma medida eficaz, né? Porque, vamos supor, você testou, você fez um teste, mesmo que seja um PCR. Hoje, você saiu da clínica quando você fez o PCR, você já pode ter pegado, entendeu? Sim, Então, esse é um ponto redução perigoso. de dano. É redução de Mas dano. assim, eu sou totalmente a favor de atividade física. Eu sou formado em educação física, sou formado em esporte. Mas o meu ponto é, vamos por assim, você não precisa necessariamente estar dentro de uma academia. A gente deveria muito mais estar brigando por, gente, abre os parques, abre o Ibirapuera, não, porque o Ibirapuera abre depois dos shoppings, entendeu? Então, por exemplo, aqui em São Sim, Paulo, né? Então, a gente tem que brigar no país todo para, gente, abrem os parques primeiro, que são ambientes abertos, mais para o pessoal fazer atividade física e tudo mais, e depois outros ambientes fechados que aumentam o risco, entendeu? Então, tipo, o pessoal da educação não tem que falar, eu não posso ficar parado. Não, você tem que brigar para abrir os parques para eu poder trabalhar no parque. sim. Ponto. Entendeu? Ou faz o estudo e mostra que o risco não é aumentado. Se não for aumentado, pronto. Ninguém tem que falar, mas mostra isso. Não, Dados, concordo, dados, ciência. concordo, concordo. E eu acho que o segundo ponto também é a questão de medidas econômicas para dar auxílio aos profissionais autônomos que ele trabalham e para os empresários Exato. também que precisam de apoio financeiro, seja com linhas de crédito, isenção de imposto, Não, isso é algum tipo de perfeito. auxílio que não tem intimidade nenhuma com essa área, mas a gente sabe que precisava ter E e ninguém precisa ter. cientista não é a favor que as empresas quebrem, que as pessoas passem fome. Longe disso, gente, longe disso. A nossa questão é, tipo, a gente se preocupa com o dado biológico, mas tipo, o governo tem que se preocupar com o financeiro das pessoas. Isso é a Exato. obrigação do governo. Se você não está recebendo, se você está tendo que trabalhar, tipo, correndo risco de ser infectado, tipo, a culpa é do governo. Ponto, acabou. Simples assim. Simples assim. Então, tipo, enfim, feito o desabafo, vamos lá. Vamos lá, Segue vamos então. então para o resultado principal do artigo. E o que que essa figura mostra em relação à contaminação com o uso de máscara cirúrgica? Não é a N95, é a máscara cirúrgica e ou similares. Aqui no eixo Y, que é o eixo vertical, ele representa a probabilidade de ser infectado pelo coronavírus. E no eixo X, o número de partículas que você inala nessa situação que ele define aqui, que são duas situações. Um ambiente com baixa e moderada carga viral, isso no ambiente, que eles fizeram as medidas, e numa outra situação que é com uma carga viral alta, que ele chama de rica em vírus. Então, Já que a gente está pegando o link do que a gente estava falando anteriormente, né? Não foi medido dessa forma, mas a gente pode colocar como exemplo. Imagine que você está as duas figuras primeiras ali. É como se você estivesse num ambiente lá no Ibirapuera, num parque, e o segundo é como se você estivesse dentro de uma academia. Só para pode ser um uma boa analogia. exemplo, não foi medido dessa forma, mas só para um exemplo, só para exemplificar. Exato. Então, o que que eles mostraram aqui nessa primeira figura? Esse ponto vermelho aqui, NVMASC, o uso de pessoas usando máscaras cirúrgicas, elas inalam menos partículas virais do que uma pessoa sem uso de máscara. E quando eles fazem o cálculo da probabilidade de se contrair, porque a contaminação ela é relacionada ao número de partículas que você inala. Não é porque você inalou uma partícula viral que você vai desenvolver a doença. Você precisa inalar uma quantidade mínima para poder desenvolver a doença. Então, aqui, mostra que a máscara protege bastante em relação ao não uso de máscara. Então, a É quase o probabilidade dobro, né? Você ingere quase o dobro de de partícula viral. partículas. E você tem uma probabilidade muito menor quando você compara com uma pessoa que não está usando máscara. E aqui ele faz uma arte, né, uma animação, mostrando que num ambiente onde você tem baixa carga viral, baixa a moderada carga viral, então cada pontinho desse mais escuro seria a representação de um vírus do coronavírus, e ele mostra que nessa situação uma pessoa usando máscara não se infecta, e uma pessoa que não está usando máscara se infecta.
Mas tem uma questão também, as máscaras cirúrgicas, elas não protegem totalmente. Então, em ambientes com alta carga viral, ambientes fechados, e a gente deu esse exemplo como se fosse uma academia, onde as pessoas exalam um volume de ar na respiração muito maior e com maior intensidade, isso facilita a projeção de aerossóis e partículas. As máscaras cirúrgicas, ainda que você inale uma quantidade de partículas virais menor, mas você tem a mesma probabilidade, porque você já está num ambiente denso de partículas virais, e você vai acabar inalando uma quantidade que te dá uma probabilidade de contrair a doença. Isso aí Então, eu vou colocar para dar um exemplo, Thiago. Só vamos para cima. Imagine que você está numa. Imagine que você está. A diferença desses dois seria como você está no ar, você está no ar assim aberto, e tudo mais. Então, tipo, você vai ter muito menos coisa que você está encostando em você ali, partícula de água encostando em você. E na outra situação você está dentro da água. Então, dentro da água ali, tipo, se você respirar qualquer coisa, vai ser água. Se você respirar aqui fora no ar, o que você vai respirar vai ter molécula de água, vai ter molécula de oxigênio, vai ter molécula de gás carbônico, vai ter molécula de um monte de coisa. Então, se você não quer respirar água, não mergulhe de cabeça na água. Então, é mais isso, ou menos isso, assim. E evite outra coisa, ambientes fechados, principalmente. agora que a gente tá, tipo, assim, num momento muito inadequado, mas que a gente está com tudo reaberto, esse é o ambiente, assim, que você tem que evitar. Então, vamos por assim, um barzinho. Ah, mas isso aqui é parcialmente aberto, tem uma porta ali, tipo. Mas olha a diferença. Imagina que tá todo mundo falando, conversando, comendo e bebendo ali. Tipo, você tá entrando numa piscina de vírus. E que você, mas eu tô de máscara, tipo, eu não tô bebendo, eu tô só aqui. Olha aí, tipo, você pode estar de máscara. Você tá até diminuindo um pouco o que você tá colocando no ar, mas as pessoas não estão, então você não está protegido. Então é só para fique bem claro, isso tem bem isso bem em mente assim que esse é outro ponto assim, né, tipo, tenho bem em mente que todo mundo tem que usar máscara. Se as pessoas ao seu redor não estão usando máscara, você também não está, você não tá seguro. Sim. Então, tipo, use máscara por você e pelos outros. Mas tenha isso em mente. E uma outra questão também, que muitas pessoas dizem que justificam o não uso de máscara porque já tiveram Covid, então não vão ficar doentes, o que é uma mentira. Já foi mostrado que você pode transportar o vírus mesmo não desenvolvendo a doença, ou quem já tenha sido vacinado também. Então, o uso de máscara, ele tem que ser para todos, a todo momento, até que a gente consiga deixar de usar máscara quando a maior parte da população já estiver vacinada. Infelizmente, vai demorar ainda, E dadas isso a também é outro conjuntura ponto do também Brasil. que é outro ponto que é assim. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, assim, a minha opinião, e eu vi que é a opinião de outros pesquisadores também, por exemplo, eles estão abandonando a máscara muito cedo. Eles estão com 30 e poucos por cento de cobertura vacinal e tudo mais, e eles estão tentando fazer um incentivo para vacinar, mas, por exemplo, é muito cedo. As pessoas que têm as vacinas de hoje, a maioria delas, não é que você evita de você pegar o vírus. Você pega o vírus. Eles evitam que você desenvolva o quadro grave da doença. Entendeu? Então, tipo, grave, moderado. Então, tipo, você vai pegar, você vai transmitir. A única diferença é você vai ter menos chance de morrer. Mas se você está vacinado e quer sair sem máscara, mas você já cansou, a sua vida pode não estar mais tanto em risco. Mas você vai estar jogando com a vida de outras pessoas. Então, tipo, Perfeito. é só para as pessoas mostrar que tem que ter responsabilidade ainda, né? É isso. Beleza. E o artigo discute mais algumas outras questões matemáticas de probabilidade, variáveis, ele faz algumas análises nesse sentido, mas eles concluem basicamente isso, que a eficiência é inversamente proporcional das máscaras, ou seja, a efetividade delas aumenta muito quando você tem uma carga viral no ambiente mais baixa. Então, é essa eficiência inversamente proporcional. Reforça que ações preventivas combinadas precisam ser levadas a sério, que é a ventilação de ambientes ou se evitar ir a ambientes fechados, distanciamento físico, social, reduzem a carga viral do ambiente. E com uma carga viral do ambiente baixa, as máscaras cirúrgicas têm a sua eficiência aumentada significativamente. Então é isso, Marcinho. Bom, fazendo aqui o meu gesto de cidadania,
vou pôr a minha máscara cirúrgica, Já que você colocou essa. cobrindo nariz e boca, que é a forma correta de se usar máscara. O Já que você Marcinho está colocando colocou a N95 dele. PFF2. PFF2 e use máscara, evite lugares fechados e vamos para a dica do colegiado. Sobe a vinheta. Começando aqui pela minha dica do colegiado, eu vou lançar mais um podcast. Esse aqui, na verdade, ele é bem conhecido, já imagino que muita gente conhece, inclusive viciei o Thiago nesse podcast, mas tem um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Ele conta mais ou menos, e faz um diário, né, dessa bad strip escrota que a gente se meteu. E, assim, é um podcast de política do Brasil, mas ele vai contando os causos que acontecem em Brasília e vai narrando. E, assim, para esse momento onde, inclusive em coisas oficiais, na CPI, por exemplo, as pessoas vão lá, falam uma coisa hoje e desmentem na cara dura, tipo, o trabalho que eles fazem de deixar registrado muitos áudios e muitas coisas assim, tipo, é sensacional. E, assim, as pessoas vão falar, mas eu não quero saber de política, isso, aquilo. Mas é um podcast que ele fala de política de uma forma muito engraçada. Então, às vezes, eles colocam algumas musiquinhas, botam muitos áudios, assim, tipo de meme, coisa do tipo. Então, assim, não fica algo cansativo. Você passa a raiva, mas você passa a raiva se divertindo também. Então, eu recomendo fortemente. Medo e Delírio em Brasília. Eles têm um humor muito bacana mesmo, eu curto. Bom, a minha dica do colegiado de hoje é uma série de TV que está disponível na Globoplay, que é Onde Está o Meu Coração. Eu já assisti ela, são 10 episódios, é uma série fantástica sobre dependência química e, enfim, eu só tenho elogios a fazer essa série, assisti em uma semana praticamente, vale muito a pena. Onde Está o Meu Coração. Bom, então é isso, Marcinho. Chegamos ao final do 26º episódio da reunião de laboratório. Te vejo daqui a 15 dias. Um abraço. É isso aí, galera. Um abraço, galera da Educação Física. Não me cancele. Vamos embora. Se cuide, galera. Até mais.